concurseiro, aqui quem está falando é a professora Rafaela Félix e na aula de hoje, seguindo os nossos estudos de morfologia, nós estaremos estudando as classes gramaticais substantivo, adjetivo e na próxima lição numeral e pronome. Então fiquem ligadinhos, de olho no slide para a gente falar passo a passo, cada detalhe de cada assunto, dirimir as dúvidas e ao final responder várias questões que eu separei para vocês para a gente treinar juntos, ok? Olha no slide. Então, pessoal, nesse primeiro slide eu trago para vocês as 10 classes gramaticais só para a gente saber o que vai ver ao longo dessas aulas que se seguem. Substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, artigo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Essas são as 10 classes gramaticais dentro da morfologia que a gente estuda e classifica separadamente. Como eu falei para vocês, é super importante que a gente reconheça cada característica de cada uma dessas, para que posteriormente, no estudo da sintaxe, a gente consiga identificar essas palavras dentro de orações e períodos. Mas para partir para uma análise mais complexa, a gente tem que compreender a análise base, que é a análise morfológica, que é a aula que a gente vai ter agora, vai iniciar agora. A gente inicia no slide seguinte a missão 1 com substantivo e adjetivo. Partindo do substantivo, que é uma das classes mais importantes na classe de morfologia, juntamente com o verbo, porque mais na frente é o que mais se busca, se identifica, se usa, se norteia dentro da sintaxe, o substantivo. O que é um substantivo, pessoal? Substantivo é o nome de tudo que existe ou que imaginamos existir. Eles podem ser. E aí o substantivo ele tem todas essas características, todas essas nomenclaturas, classificações que eu vou falar de um por um para vocês. Só um minutinho. Agitar o microfone para vocês me ouvirem melhor. Isso, vamos lá. Nós temos um substantivo comum. O que é um substantivo comum? É aquele nomezinho, aquele substantivo que indica todos os seres de uma mesma espécie. Trago o exemplo para vocês de cidade. Cidade é um substantivo comum. Ele generaliza todo tipo de cidade, todas as cidades, nomeando apenas como cidade. Isso é um substantivo comum. O substantivo próprio, por outro lado, é aquele que indica o ser de uma espécie só. Por exemplo, Pernambuco. Pernambuco é uma cidade, mas o nome dela mesmo é Pernambuco, a cidade de Pernambuco. Então, isso é um substantivo próprio, é um nome que pode ser atribuído apenas àquela cidade. Ok, pessoal? Um substantivo simples, ele é formado por uma só palavra, um só núcleo de palavra. Ou seja, doce, o exemplo que eu trago para vocês. O substantivo doce é um substantivo simples porque é formado por uma palavra só. Já o substantivo composto, ele é formado por duas ou mais palavras. Por exemplo, batata doce. Eu tenho batata e doce. São dois núcleos, mas juntos eles formam uma palavra só, de um sentido só. Primitivo, substantivo primitivo, ele dá origem a outras palavras. Por exemplo, o substantivo primitivo ferro. E embaixo a gente tem o derivado dele. Derivado é aquela palavra que é originada a partir de um substantivo primitivo, por exemplo, ferreiro. Então, ferro é o meu primitivo, é aquele que me dá origem ao nome, e o derivado é aquele que surge a partir desse primitivo. Ferreiro, que eu trago no exemplo para vocês aqui. Um substantivo concreto é tudo que indica a existência independente, quando indica um ser de existência independente. Por exemplo, livro. Não importa se eu imagine ou não que o livro exista, o livro não depende de uma emoção minha, de um sentimento meu, de um pensar meu para existir. Ele existe concretamente. Por isso, um substantivo concreto. Já o substantivo abstrato indica um ser de existência dependente, concebida pela nossa consciência. E aí, pessoal, eu preciso que vocês atentem quando a gente fala de abstrato, não quer dizer imaginário.
Por exemplo, o substantivo fada. Fada a gente sabe que não existe no nosso plano, né? Mas mesmo assim, ele é um substantivo concreto, porque ele faz parte do nosso imaginário, do nosso lúdico. E ele existe por si só, independente, eu não consigo sentir fada, sabe? A fada, ela já está nos nossos contos, nos nossos vocabulários, então ela é um substantivo concreto. É diferente de quando eu digo amor. O amor, ele necessita, é um sentimento que ele necessita de uma pessoa para sentir a raiva, a felicidade. Isso precisa de uma pessoa para sentir. Então, é abstrato. Certo, pessoal? Coletivos, substantivos coletivos, são aqueles substantivos que indicam uma porção de seres de uma mesma espécie. Por exemplo, colmeia. Colmeia é aquele conjunto de abelhas. Biblioteca. Biblioteca é aquele conjunto de livros. A gente tem diversos coletivos e esse é o substantivo coletivo. Ele vai indicar uma porção de seres de uma mesma espécie. No próximo slide a gente já vai trabalhar os gêneros dos substantivos. Mas lembrando, nesse slide anterior, é que um não anula o outro, tá? Entende? O substantivo ele pode ser comum, composto, derivado e abstrato. É difícil manter essa ordem. Agora eu não consigo lembrar de um exemplo para vocês, mas ele pode acumular pode não, inclusive regra, ele deve acumular essas características. Ser próprio, composto. Belo Horizonte é um substantivo próprio e é um substantivo composto. Ele é próprio porque eu nomeio uma cidade e é composto porque tem dois nomes. Então ele vai se acumulando nas nomenclaturas, nas classificações, ok? Agora a gente vai ver o gênero dos substantivos, porque os substantivos eles podem assumir dois gêneros, o masculino e o feminino. Porém, nem sempre ele assume esses dois gêneros. A gente vai ver agora em que situações eles podem assumir esses dois gêneros. O primeiro é o comum de dois gêneros, que é quando possui a mesma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Aí a gente muda o artigo. Então, quando a gente fala o dentista, a dentista, para masculino e para feminino sequencialmente. O substantivo em si não muda a terminação, continua dentista, dentista. O que caracteriza o gênero dele é o artigo que a gente usa na frente. O outro que a gente tem é o sobrecomum, que é quando se referir tanto para homem quanto para mulher, sem mudar nem a forma do gênero. Entendeu? Não muda-se nem o artigo de frente, nem o substantivo muda, nem o artigo muda. O exemplo que eu trago é a criança. A criança é sempre criança. Esse é o gênero, é um gênero sobrecomum. Eu não digo o criança para uma criança do sexo masculino. Eu digo sempre a criança. Certo? Então, esse é o sobrecomum. Já no epiceno, a gente usa quando designa animais, vertebrados e insetos, exigindo auxílio das palavras macho e fêmea. Então, quando eu quero designar um animal vertebrado ou um inseto, que ele não tem um feminino, eu vou usar o artigo que ele possui, e vai ser um padrão para esse artigo, e no final macho ou fêmea. Por exemplo, o jacaré, que é o exemplo que eu trago para vocês. Não tem a jacaré, a jacaroa. A gente tem o jacaré macho e o jacaré fêmea. A abelha macho e a abelha fêmea, ou zangão. Então, a gente tratou aqui, ó, comum de dois gêneros, sobrecomum e epiceno. Isso para os gêneros dos substantivos. Com os números dos substantivos, a gente pode ter singular ou plural. E aí a gente tem algumas características que são possíveis de serem feitas para que a gente consiga pluralizar alguns substantivos. Por exemplo, no plural dos substantivos simples, o primeiro que eu trago para vocês, de modo geral, faz-se o plural dos substantivos simples, acrescentando-se um S à forma de singular. Isso é o que a gente costuma usar de forma mais recorrente. Então, o plural de pé, a gente acrescenta o S, pés. O plural de moleque, a gente acrescenta S, moleques. O plural de mãe, a gente acrescenta S, mães.
No entanto, a gente ainda tem substantivos com terminações em, in, on e a gente troca o M por NS no plural. Então, eu trago 2 exemplos para vocês. Vintém, que é terminado em, a gente tira o M e coloca NS e fica vinténs. Bombom, termina em OM, a gente tira o M e fica bombons. A gente tem também substantivos, no 3, terminados em R, Z ou S, que quando fazem o plural com acréscimo, a gente acrescenta o ES. A gente não vai cortar, a gente só acrescenta ES. Então, exemplo de colher. Para a gente falar o plural de colher, a gente diz colheres, acrescenta ES. Nós, nozes. Português, portugueses. No próximo slide, no 4, a gente tem substantivos terminados em X, não variam no plural. Então, se eu tenho um substantivo que terminou em X, esse substantivo vai permanecer do jeitinho que ele está. O tórax, os tórax, o fax, os fax. Os substantivos terminados em AL, EL, OL e UL trocam o plural, trocam no plural o L por IS. Então, se eu tenho um substantivo que termina em AL, EL, OL ou UL, eu vou tirar esse L e vou acrescentar IS. Então, jornal fica jornais, papel fica papéis, farol fica faróis. No 6º, substantivos terminados em il e ele, tônico, trocam no plural o L por S. Então, fuzil, a gente tira o L e fica fuzis. Certo? No 7º, a gente tem substantivos terminados em ão. Nesse caso, eles têm 3 formas de variar no plural. A gente pode, na letra A, receber apenas um S, como no exemplo órfão. A gente colocou só o S e fica órfãos. A gente pode trocar essa terminação por ões, então garrafão no plural fica garrafões, ou a gente pode trocar essa terminação por ães, A-E-S, de cão para cães, por exemplo. No plural de substantivos compostos, a gente tem algumas características que são próprias dos substantivos. Vamos ver de uma por uma para entender como é que a gente transforma esse substantivo composto do singular para o plural. O primeiro, os substantivos e adjetivos sempre variam, ou seja, sempre vão para o plural. Substantivos e adjetivos. Se eu tenho as duas, no meu substantivo composto, se eu tenho um substantivo e um adjetivo, ou seja, uma palavra que qualifica ou que determina esse substantivo, ambos irão para o plural. O exemplo, a couve-flor. Couve é o substantivo, flor é o adjetivo que caracteriza aquele tipo de couve. Então, um substantivo e um adjetivo, ambos passam para o plural quando eu quero transformar o singular no plural. As couves, flores. No segundo, os verbos, advérbios e prefixos nunca variam. Então, localizei o meu plural, meu substantivo composto. Observei que num dos dois eu tenho um verbo, um advérbio ou um prefixo. Eles não vão variar, certo? Então, se eu falo o alto-falante, eu tenho o prefixo alto. Então, quando eu for passar para o plural, vai ficar os alto, ele não varia, alto-falantes. Certo, pessoal? E aí eu tenho algumas observações a fazer. A observação 1 é a seguinte: se os verbos forem iguais, é preferível que o último receba S no plural. Só o último verbo. O exemplo é o pisca-pisca. São 2 verbos, piscar e piscar, pisca-pisca. Então, quando eu passo para o plural, é preferível que só o último vá para o plural. Os pisca-piscas. Observação 2. Quando o substantivo composto trouxer a palavra guarda, verifique se o outro elemento é substantivo ou adjetivo. Se for substantivo, só este variará. Se for adjetivo, os dois variarão.
O exemplo que eu trago aqui é o guarda-chuva. Quando passado para o plural, torna-se os guarda-chuvas. O guarda civil, os guardas civis. O terceiro, se o substantivo composto tiver uma preposição no meio, só o primeiro elemento variará. Então, o pé de moleque. Se eu tenho uma preposição de aí no meio, então passando para o plural vai ficar os pés de moleque. Apenas o primeiro substantivo varia. Se um substantivo composto trouxer palavras repetidas ou quase iguais, só o segundo elemento variará. O reco-reco, os reco-recos. Ok, pessoal? Essas foram as regrinhas dos substantivos compostos. Agora falando um pouco do grau dos substantivos, que são dois, aumentativo ou diminutivo. A gente já conhece um pouco no nosso dia a dia os aumentativos e diminutivos. Livro, o aumentativo livrão, o diminutivo livrinho. Gato, o aumentativo gatão, o diminutivo gatinho. Certo, pessoal? Então, isso é o que a gente precisava saber sobre substantivo, as flexões de gênero, de número e de grau. Não tem muita dificuldade nessa questão de substantivos, ok? Agora, passando para o adjetivo no slide, a gente vai ver que o adjetivo ele é aquela palavrinha que acompanha o substantivo para indicar uma qualidade, um estado ou uma condição. Então, o adjetivo ele sempre vem acompanhando um substantivo de forma a modificar esse substantivo de alguma forma, intensificar ou dar uma qualidade ou limitar um pouco aquela existência daquele substantivo, enfim. Então, vamos ver como é que a gente faz para classificar esse adjetivo, tanto quanto a gênero, quanto a número e a grau. No slide a gente começa com o gênero, variação do adjetivo em gênero. Esse adjetivo em gênero pode ser uniforme. O que é uma variação em gênero uniforme? É quando ele apresenta uma única forma para os dois gêneros. Por exemplo, valente, que eu trago aqui para vocês como exemplo. Homem, valente. Mulher, valente. Perceba que eu não mudei nada do adjetivo. Valente, valente. Ele continua o mesmo, sendo uniforme. Tanto para um quanto para o outro gênero, ele encaixa certinho sem haver modificação. Já quando ele é biforme, ele apresenta duas formas. Uma para o masculino e uma para o feminino. Então, ele fica homem, bom. O bom é o meu adjetivo, o meu homem é o meu substantivo. Quando eu digo mulher, eu tenho que dizer boa, mulher boa. Então, esse meu adjetivo, ele precisa ser flexionado para concordar em gênero com o meu substantivo feminino mulher. Esse é um adjetivo biforme. Na sequência, então é isso que a gente tem dos dois, tá, pessoal? Só o uniforme e o biforme. Na sequência dos slides, nós temos o número do adjetivo, que é para saber quando ele fica no plural, quando ele fica no singular, como é que a gente faz para flexionar esse adjetivo. De modo geral, o plural dos adjetivos simples se faz com um acréscimo de S no final, um de S ao singular, bem parecido com o que acontece com o substantivo, que também, de modo geral, a gente acrescenta um S no final do substantivo. O mesmo se dá no adjetivo. Então, se eu tenho o adjetivo pobre, para usar ele transpassar ele para o plural, a gente usa pobres. Rico, ricos. Porém, tem algumas similaridades também com relação ao substantivo. Por exemplo, se o adjetivo no singular terminar em R, S ou Z, acrescenta-se a S. A mesma coisa no substantivo. Anterior, anteriores. Cortês, corteses. Se terminar em IL e L, tônico, troca-se o I troca-se por IS, perdão. E quando o IL é átono, troca-se por EIS. Então, eu tenho gentil, termina em IL, gentis. Fácil, fáceis. O tônico é uma terminação IS. Tônico é o quê, pessoal? É aquela pronúncia mais forte, certo? Então, o tônico a gente troca por IS e o átono a gente troca por ES.
Seguindo, se o adjetivo no singular termina em AL, EL, OL ou UL, a gente vai trocar esse L por IS no plural. Então, geral, a gente tira o L e fica gerais. Cruel, a gente tira o L e fica cruéis. Espanhol, a gente tira o L e fica espanhóis. Já se os adjetivos são terminados em ão, fazem o plural geralmente com ãos. Então, tem o beberrão, eu acrescento, eu mudo para beberrões, perdão. Se eu tenho garrafão, eu mudo para garrafões. E aí, na observação, eu trago que existem algumas exceções, entre as quais figuram, por exemplo, a palavra alemão, que aí não vai mudar para alemões, vai mudar para alemães, certo? Cristão também, não vai mudar para cristão, vai mudar para cristãos e não para cristões. São algumas exceções. Nos adjetivos compostos, só o último elemento varia, certo? Tem um adjetivo composto, cabelos castanho claros. Castanho claros é o meu adjetivo. Castanho claro seria um só no singular, né? Mas como eu tenho um substantivo composto, quero passar para o plural, então só o último elemento, claros, varia. Então vai ficar claros. Quando indicar alguma cor, o adjetivo composto não varia nenhum elemento se um deles for um substantivo. Então, olha, camisas verde alface. Um deles indica um substantivo. Então, até passando, camisa verde alface, camisas verde alface. Vai ficar do mesmo jeitinho. Certo, pessoal? Olhos, o mesmo acontece com olhos azul piscina, certo? A próxima. Se em vez do adjetivo composto aparece apenas o substantivo que indica a cor, este fica invariável. Então, camisas alface, olhos piscina. O adjetivo composto surdo-mudo faz plural surdos-mudos. E o azul marinho e o azul celeste não variam. Ok, essa é uma regra bem taxativa. E o adjetivo infravermelho varia, mas ultravioleta não. Então, quando você encontrar infravermelho, ele vai variar em infravermelhos, mas ultravioleta não, certo? Agora, o grau dos adjetivos. A gente tem dois tipos, pode ser comparativo ou pode ser superlativo. Então, vamos de um por um para ver qual a diferença entre eles. No comparativo, nós vamos, como o próprio nome indica, comparar uma coisa, um substantivo, uma coisa em relação a outra. Por isso, comparativo. E a gente compara de três formas. Ou a gente compara em igualdade, usando o recurso tão quanto, ou tanto quanto. Por exemplo, ele é tão bonito quanto o irmão. Então, eu comparei um com o outro. Ou a gente pode comparar de forma superior, então é um comparativo de superioridade, usando os recursos mais que, então ele é mais bonito que o irmão, ou de inferioridade, dizendo que uma coisa é menos que a outra, então usando os recursos também menos que, ele é menos bonito que o irmão. Então, eu tenho 3 graus comparativos de igualdade, então, quanto, superioridade mais que, inferioridade menos que. E nós temos o superlativo, que pode ser absoluto ou relativo. O superlativo absoluto, ele ainda se subdivide em mais 2 categorias, mais 2 subcategorias, o sintético e o analítico. O sintético é quando a gente usa uma palavra só e acrescenta geralmente um termo íssimo. Então, o sintético vai ficar exercício facílimo. E o analítico é quando a gente usa uma palavra só. E no analítico, a gente vai usar 2 palavras para representar aquela qualidade. Então, exercício muito fácil. No analítico, 2 palavras, muito fácil. No sintético, uma só, facílimo. E a gente tem o relativo. No relativo, a gente pode ter superioridade e inferioridade. Então, no de superioridade, a gente usa o recurso o mais. E no de inferioridade, a gente usa o menos. Então, de superioridade, fiz o exercício mais fácil de todos. De inferioridade, fiz
o exercício menos fácil de todos. É só lembrar desses recursos que estão destacados em amarelo, vocês vão lembrar na hora da prova do que é para usar, por exemplo, num comparativo de igualdade. Tanto quanto, a professora falou, tanto quanto. Certo, pessoal? E aí eu trago para vocês ainda nesse slide a locução adjetiva. O que é locução adjetiva? É uma expressão formada com mais de uma palavra e com valor de adjetivo. E eu trago um exemplo para vocês, mas o que é? É quando duas palavrinhas ou mais se juntam, mas as duas têm um valor de adjetivo. Elas não têm um valor extra, é sempre um valor de adjetivo. Por exemplo, sapatos sem meias. Isso em negrito é a minha locução adjetiva. Perceba que são duas palavras com um sentido só de adjetivo, que é os sem meias está modificando o substantivo sapatos, certo? Touca, de bolinhas. Esse de bolinhas são duas palavras com sentido de adjetivo porque expressam a ideia sobre essa touca de qualidade. Período da manhã. Da manhã também são duas palavrinhas que chegam para modificar o sentido do substantivo período. E faixa de idade. Também de idade são duas palavrinhas que qualificam, que modificam o sentido de faixa. Então, essa foi a nossa missão 1, pessoal. Aguenta um pouco, toma uma água, a gente volta para a missão 2 para continuar aí nesse estudo morfológico.